Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live. O tema de hoje, de terça-feira, 23 de junho, é doenças e causas emocionais. Seja bem-vinda, Valentina, Valentina, Verônica. Ai, Paula da Intermac, boa noite, seja bem-vinda. Gabriele, boa noite. Hoje o assunto, Paula, é até uma complementação da nossa live, né, lá na Intermac. Obrigada pela oportunidade. Então, tá no Instagram da tua filha, beleza. Eu vi Valentina. Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Apertem os coraçõezinhos. Jonimara, tudo bem? Olha o meu look da marca da Jonimara. Fala aí, Jonimara, da sua marca. É Lit, né? Lit Store. Né? Tá lá como Lit Store, não é isso? No Instagram. Quem quiser seguir. Nossa convidada Reisa Martins já está na área. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Nós aguardaremos aqui 5 minutos, que é para a entrada das pessoas, né? E daqui a pouquinho eu chamo a Reisa ao vivo para a gente falar. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos apertando os coraçõezinhos para as pessoas saberem que a gente está ao vivo. Quem quiser apertar o aviãozinho aí para chamar as pessoas, a gente fica muito grata. Bárbara, boa noite, seja bem-vinda, chegou. Pietra Chique, boa noite. Silene, esse tema foi você que escolheu, viu? Esse tema foi você que escolheu. Então, apertem os coraçõezinhos aí. Apertem o aviãozinho para chamar os amigos, para mostrar que a gente está ao vivo. Blend Mentor, que é a nossa querida Reisa Martins, ela tá dando boa noite aí para vocês. Daqui a pouquinho a Reisa ao vivo aqui com a gente. Reisa é terapeuta vibracional e vai falar pra gente sobre doenças e suas causas emocionais. Maria Luísa, boa noite. Flávio, boa noite, sejam bem-vindos. Aí a Jonimara tá colocando a página da marca dela para vocês curtirem lá no Instagram, tá? Adorou, né, Silene? Então, viu? A gente atende aqui o pedido dos nossos clientes. Beatriz, quanto tempo! Que bom tê-la por aqui, Beatriz Garcia. Patrícia Simões, boa noite, seja bem-vinda. Beatriz, seja bem-vinda também. Saudades, também tô com saudades. Estou atendendo online, viu? Porque por causa da pandemia a gente precisou se ajustar, né? Obrigada, Silene, obrigada. Então, aguardando 3 minutos aí, as pessoas entrarem. Há muito tempo que a gente não se vê, viu? Tô com saudade mesmo. Aguardando as pessoas entrarem aí, pra gente falar de um tema bastante interessante e tão atual, né? Sobre as doenças que se aproximam da gente por causa do nosso emocional. E a Reisa vai explicar pra gente como isso funciona, tá? E aí a Jone tá fazendo a sua propaganda. Caiu pra Paula? Tá todo mundo aí? E vamos ver. Reconectou? Reconectou? Tá todo mundo me vendo aí? Tá tudo certo? Deixa eu colocar mais pra cá. Igor, boa noite. Seja bem-vindo, Igor. Quanto tempo? Boa noite. Meu técnico de som e imagem, João Pedro, tá lhe dizendo que tá tudo bem. Ivana, boa noite. Leandro, boa noite. Seja bem-vindo. Tá tudo certo, né? Tudo certo, então. Esperando aí 2 minutinhos para as pessoas entrarem, se conectarem. Temos 15 pessoas online. Vamos aguardar para ver se entra mais alguém nesses 2 minutos. O tema hoje, doenças e causas emocionais. Tudo bem, Igor? Tudo bom, sim. Quem não curtiu ainda meu canal no Instagram, @terapeuta Tatiane Lima, acredito que todos que estejam aqui já tenham curtido, e o canal do YouTube, onde todas as lives estão salvas lá, tá? Leandro também é da Intermac, show de bola, vamos lá, vamos fazer aí um público Intermac. Então, gente, canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, por favor, se inscrevam no canal porque as lives estão disponíveis lá. Agora a gente tem o IGTV, que também estou disponibilizando as lives, mas no YouTube
tem todos os outros vídeos anteriores, tá bom? 1 minuto que falta pra gente conectar aí com o nosso assunto. Reisa, já pode me convidar aqui, que eu já vou te colocar na, na linha, né? Deixa eu ver se eu consigo te chamar por aqui. Consigo. Vê aí, Reisa, se você recebeu o meu convite. Falta 1 minutinho, mas a gente já vai conectando com a Reisa. Oiê! Oi, boa noite. Seja bem-vinda, Boa Reisa. noite. Obrigado pelo convite, Tati. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo? Pessoal aí, tá tudo certo? Monique, boa noite. Reisa, além de terapeuta vibracional, Reisa também faz parte daquela tribo que eu falei para vocês na live É. passada. Tribo Flop, que a gente se veste de palhaço para errar mesmo, né? Porque a nossa criação, ela depende das nossas falhas para a gente se dar bem. Então a Com Reisa está aí certeza. contribuindo com o nosso conhecimento, né? Reisa, vou te dar a palavra, viu? Fique à vontade, qualquer coisa eu interajo também. Pessoal, perguntas se vocês puderem fazer no final, mas para 21h45, né? Para que a gente consiga aí acompanhar a explicação da Reisa. Vamos lá, Reisa. Boa noite, a palavra é sua. Boa noite, gente. Obrigadão pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como a Tati falou, a gente faz parte lá da tribo, né, Tati? Aí. E é um prazer estar aqui fazendo essa live com você e falar de um assunto que eu amo tanto, que eu sou apaixonada, que é sobre a energia, né? Então, a gente já vai entrar aqui no assunto da energia dentro da parte das doenças e causas emocionais. E o que isso tem a ver, né? Então, acho que o nosso bate-papo ele vem muito de encontro com tudo que a gente está passando atualmente também, né? Por conta dessa pandemia. Então, a gente acaba detectando vários níveis de doenças emocionais. E aí as pessoas começam a se questionar o porquê que isso está acontecendo com elas e elas não fazem ideia de onde que está vindo, né? Então, isso que é o mais bacana que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, um pouco mais de lucidez para vocês conseguirem enfrentar essas doenças e, claro, né, trazer algumas causas de algumas delas, né? Então, a princípio, gente, as doenças nada mais são do que a energia em desequilíbrio, né? Nós somos compostos por corpos e um deles da parte de corpos é o corpo energético, que é chamado de corpo etérico. E quando a doença se manifesta no corpo físico, é porque já estava no corpo etérico, né? Então, o corpo energético, né? Que é melhor a gente falando basicamente com mais facilidade para vocês entenderem, o corpo energético, né? Então, o nosso corpo energético, todo mundo já ouviu falar dos chakras, todo mundo já ouviu falar de um monte de coisa relacionada à energia, mas a gente nunca tem ideia do quanto isso é significativo no nosso corpo físico, né? Então, quando a gente consegue visualizar que energia é independente se é matéria, porque energia você pode ver como pode não ver. A matéria é uma energia condensada, mas existem várias formas energéticas que a gente não vê e que estão aí intensamente influenciando em nossas vidas, né? E é isso daí que acaba trazendo as doenças emocionais que acaba reverberando no corpo físico. Basicamente é isso, né? Então, assim, não tem muito segredo, gente. Então, todas as doenças do corpo físico têm como um desequilíbrio ou um bloqueio energético, do corpo energético. Então, basicamente é isso. E as pessoas não cuidam do campo energético, né? Então, assim, quando a gente se recusa a ouvir nossos avisos internos, né? Ou seja, um trabalho que você já está há muito tempo querendo tomar uma atitude para poder sair, e por medo ou insegurança, acaba trazendo o que? Ansiedade e um monte de coisa que a gente nem faz ideia que está vindo do trabalho, por exemplo, né?
Então, assim, os avisos internos nada mais são do que as energias em desequilíbrio. Então, você começa a se sentir incomodado, você começa a se sentir incapaz de fazer as coisas, você começa a ter uma sensação negativa. E essa sensação negativa que acaba reverberando para o corpo. Então, desequilíbrio até dos chakras, né? Todo mundo já ouviu falar de chakra. Quem não ouviu, aí a gente vou dar uma pincelada por cima. Os chakras nada mais são do que centros energéticos dos nossos corpos, né? Então, de uma forma bem simples, né? Porque a gente fica falando um monte de nome esquisito, as pessoas não conseguem entender, mas de uma forma bem simples para a gente entender, os chakras são centros energéticos do nosso corpo. E eles, Sim. em desequilíbrio a gente pode entender ou ele está em excesso ou ele está na falta, tá, gente? Porque existe também desequilíbrio energético no excesso da energia e também existe o desequilíbrio energético na falta de energia, né? Então, o que muita gente não sabe é que o excesso também causa desequilíbrio energético. Os excessos de algum tipo de energia, por exemplo, uma energia de coragem em excesso, ela traz uma pessoa muito prepotente, uma pessoa muito arrogante, né? Então, assim, a prepotência e a arrogância também vai trazer um desequilíbrio no corpo físico. De alguma forma, isso vai acabar reverberando no corpo físico, né? Então, eu acho que, assim, o que a gente pode ter certeza nessa vida é que nada é por acaso. E que se a gente tem uma doença no corpo físico, você pode ter a certeza absoluta que foi você que atraiu isso para você, né? Eu falo atraiu entre aspas, porque existe uma série de fatores por trás do atrair, né? Que vai estar trazendo isso como uma cocriação dentro da sua realidade. Então, é o que reverbera dentro de você, que é o que atrai para você aquilo que você está sentindo principalmente, né? Então, os sentimentos acabam trazendo essas doenças emocionais. Então, as causas são os sentimentos. E aí, quanto é importante a gente olhar para dentro de si e ver o que a gente está sentindo e o que a gente pode mudar, né? Então, isso que é bem importante. Uma coisa interessante, E Reisa, uma coisa interessante é que a medicina já prova, através de estudos científicos, que 85% das doenças são causadas pelas emoções. Porém, temos estudos que estão trazendo aí a informação de que 100% das doenças são emocionais e a gente que trabalha com energia, a gente vibra, né? Porque é o nosso trabalho aí fazendo sentido para a população. Porque a gente já sabia há muito tempo, né, que 100% das doenças são relacionadas à nossa emoção, ao que a gente cria dentro de nós, consciente ou inconscientemente. Claro que não dá para a gente assumir essa culpa assim, porque existe a nossa inconsciência, né? E a gente está aí para trazer essa lucidez emocional para que a gente vá se libertando das doenças. Não é isso? Pode prosseguir aí. é isso sim, Tati. Não, é perfeito você estar interagindo comigo, porque às vezes eu fico falando, e aí a gente acha que todo mundo está curtindo, né? E às vezes a gente não tem muita noção. Então, o meu termômetro para saber se vocês estão curtindo são os corações subindo, tá, gente? Então, continua mandando os Bota o coração corações aí, né? ou manda os joinhas aí para a gente saber que vocês É. estão curtindo a live, né? Uhum. E a forma como você colocou muito claramente é o que traz para a gente até o momento que a gente está passando. Então, assim, como você mesmo disse, 100%. Não tem Sim, mais esse negócio, 100% vem das nossas emoções. E é o que você sim. falou, consciente ou inconsciente. Tem muitas Uhum. crenças limitantes e autossabotadores que estão nessa parte inconsciente que a gente não faz ideia e que através disso a gente está emanando uma frequência vibracional, né? Que Uhum. automaticamente o universo vai te trazer aquilo naquele tipo de frequência, por isso que é tão importante a gente saber em que frequência que a gente está vibrando, se é no medo, se é na angústia, se é na insegurança e por aí por diante, né? É tão importante a Uhum. gente detectar tão importante quanto detectar é você saber como você vai fazer para transmutar isso, Sim. né?
Porque só a gente ter a consciência, não, eu tô vibrando no medo, né? O medo, por exemplo, o medo é uma questão que, assim, ela é vista dentro do corpo físico em vários pontos, né? Então, assim, ó, medo, ele pode causar até apendicite, né? Que é um bloqueio que você está tendo através do medo, que a vida tem para te oferecer de melhor. Então, você se bloqueia. Então, você não deixa a vida fluir. Então, o problema de apêndice tem a ver com o medo. Esse é um exemplo. Então, assim, por exemplo, outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, a diabetes, né? Eu tenho alguns clientes que têm diabetes. E, assim, os clientes que têm diabetes, qual é o sentimento relacionado a isso? Mágoas profundas, tristeza. Amargura? Exatamente, amargura, entendeu? Isso O causa corpo quer diabetes. equilibrar, né? O corpo quer equilibrar. Se tá Exatamente. amargo, eu quero botar doce. E aí começa a produzir insulina de uma forma louca e desequilibra tudo isso. Né? É. Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a estudar as energias, a gente consegue detectar, por exemplo, também em qual chakra que isso está relacionado, né? Então, por Uhum. exemplo, como a gente disse, a parte, vamos lá, vamos pegar uma amidalite, a dor de garganta, né? A dor de garganta, ela está relacionado ao nosso chakra do frontal, laríngeo, né, gente? É o Laríngeo. laríngeo. Por quê? O É. laríngeo, ele tá sufocado, né? Sufocado do quê? De emoções. Você está repreendendo as suas emoções e sua forma de falar, as suas ideias, para você colocar para fora. Isso causa amidalite. Então, isso está relacionado ao nosso chakra laríngeo. E, assim, uma E coisa tem uma muito questão, importante... e tem uma questão interessante no chakra laríngeo, né? Além do fato de você não se expressar da forma como você deseja, você deixa de se expressar em essência, ou seja, você cria um personagem para você viver na vida e deixa de ser realmente você. Eu tinha muita Exatamente. amidalite, sabia, o Reisa? Sabe por que Eu eu tinha também muita tinha, amidalite? muita. Eu também tinha. Ela foi embora. Mas é porque Bate aqui. bate Já aqui. foi, meu Eu tinha filho. Já muita passou. amidalite. Eu tinha muita amidalite, mas por quê? De fato, eu não me expressava em essência, né? O pessoal aqui que me acompanha na live sabe que eu xingo a beça, porque o meu perfil é esse. Só que, como eu dependia dos meus cargos, né? Alguns posicionamentos altos em algumas empresas, eu não podia me posicionar assim. Então, eu vivia tendo amidalite e achava que era porque eu dava muito treinamento. Gente, hoje eu falo de 7 da manhã às 11 da noite. E eu tive um dia desses da amidalite um tempo atrás, mas porque eu não falei o que eu deveria falar na hora que eu tinha que dizer. E aí, quando aquela dor veio, eu falei, já sei. Já sei. E aí, eu já tinha entendido, fui até a pessoa e disse, olha, eu deveria ter te falado isso anteontem, não falei, mas é isso, isso, isso. E minha amidalite, ó, pluf, foi embora. Não é Some. mágica, gente, é vibração energética. Então, Exatamente. Não existe olha lá. pílula mágica, gente. A Dri também teve amidalite aí, ó. A amidalite é justamente você não Gente. conseguir falar quem você é, né? Você não conseguir se posicionar, se expressar, trazer a sua essência à tona, né? E a amidalite Exatamente. é muito... Enxaqueca também, entendeu? Então, assim, enxaqueca é confusão mental, né? Então, é a parte do seu pensamento, é muita confusão, é aquele de eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tinha muita dor de cabeça também, né? Porque eu sempre Uhum. estava confusa em saber, será que eu faço isso? Mas se der errado, isso... Hoje, minha filha, eu falo, se der errado, eu tô aprendendo, Deu. né? Se Deu der errado errado, é flop. deu. É Eu já flop, ensinei para eles que quando a exatamente. gente erra é flop e é uma força que a gente tem para fazer de novo, né? É... Então, alguém está perguntando Exatamente. aqui. Amidalite e roquidão, todas as doenças do trato da garganta, do nível respiratório, né, geralmente estão relacionadas ao chakra laríngeo. É quando a gente fala além do que deveria falar ou quando a gente deixa de dizer o que deveria ser dito. Né? Então, tem o que Exatamente. exacerba, tem o máximo e tem o zero. E tem o nada, né, que a gente não fala. Né? A Então, a rouquidão rouquidão e a dentro da. amidalite, né?
A roquidão, ele também tem um significado muito legal dentro da metafísica, gente. A roquidão significa o quê? Dentro da metafísica, só para vocês entenderem, metafísica é o quê? Nada mais é do que a gente pegar uma situação do nosso dia a dia e transformar ela em algo dentro da física, por exemplo, né? Então, assim, de uma coisa bem fácil para você entender, a roquidão significa o quê? O seu poder de fala, né? A sua tonalidade de fala. Quando você não tem nem tonalização na sua fala, vem a rouquidão, que é o bloqueio. Então, às vezes, você até quer falar, né? Só que a sua forma de se expressar, isso tem muito a ver com coragem, tem muito a ver com determinação, tem muito a ver com a sua essência de você se posicionar, entendeu? Então, dentro da metafísica, isso a gente consegue ver claramente como a sua dificuldade de posicionamento na hora da fala. Por isso que traz a rouquidão. Porque Sim. quando você tem dificuldade de se posicionar, é aquela coisa que você fala meio baixinho, sabe? Tá tentando falar, mas não sai, né? Isso tem muito a ver com a sua essência. É você se tornar dono da sua própria história. E dane-se o que os outros vão pensar, entendeu? Dane-se o que os outros vão falar. É a sua forma de se expressar, é a sua forma de sentir. Na verdade, o que você está falando nada mais é do que o seu sentimento. Né? E quando a gente bloqueia isso, também bloqueia a chácara cardíaco. E aí, gente, vem um monte de coisa. Sai quebrando tudo. Sai desequilibrando tudo. Sai desequilibrando tudo. Por eu ser terapeuta holística, as pessoas me procuram para alinhamento dos chakras. Gente, prestem atenção numa coisa. Alinhar chakras é muito importante, mas desde que a gente tome consciência do que a gente precisa ser mudado na gente. Não adianta alinhar o chakra laríngeo o tempo inteiro se você não se posiciona do jeito que você precisa se posicionar. Né? Então, o fato de alinhei o chakra, tem alguém falando aqui, ó, não tenho problema, a Paula, não tenho problema para falar, mas em alguns momentos não me posiciono. Então, assim, às vezes, em algum momento, no exemplo da Paula aí, ela pode ser engolida. Alguém pode falar na frente dela, ou expressar-se melhor, entre aspas, tá? Do que ela identifica como melhor, porque a gente que se classifica, a gente que se culpa, que se envergonha, né? E aí, com isso, faz a gente calar. E aí, alinhar o chakra laríngeo com os processos energéticos que a gente faz é importante, sim, desde que se tome consciência do que precisa fazer. Para parar a rouquidão, precisa ser feito o quê? Precisa se expressar, se posicionar. Quando não conseguir se posicionar, pede licença e olha, eu deixei de falar uma coisa, viu? É isso, 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 isso. Não é? Exatamente, tá certinho. O que você tá falando, Tati, vem muito de encontro com todo um modo de lucidez de ver a vida. É o que a Tati tá falando, gente. Não há criatura no mundo que vai conseguir te ajudar se você não se ajudar. Sim, sim. Não há terapeuta no mundo que vai te ajudar se você não tomar consciência e ver o que você precisa fazer. Aí acaba causando aquela tal da dependência do terapeuta, né? Sim. Então, assim, terapeuta, gente, a minha forma de trabalho é vamos resolver e seja feliz, cara. Não tem intenção nenhuma de segurar ninguém. Entendeu? Então, assim, se a gente não tomar consciência do que precisa ser feito, é lógico que vai voltar a dor de garganta. Você ficou quanto tempo com dor de garganta? Eu fiquei anos com dor de garganta. Até eu fiquei 10, sei lá. Sei lá, acho que é a minha vida inteira atrás. Eu também, Tati. Eu acho que minha vida inteira. E sabe quando isso foi melhorar? Quando eu comecei a me posicionar. Gente, por mais que a gente não... Que a Tati falou sobre trabalho. No meu caso, era dentro da família. Aquela pessoa mais quieta, entendeu? Que aceitava as coisas da forma que era. Vinha muito de condicionamento religioso também. Sim. Que é uma caca na nossa vida. Os condicionamentos religiosos, entendeu? Ah, você tá aqui porque você precisa passar por isso e você... É seu karma. Karma cacete. Tá louco? Caralho. Não é meu karma, não. Quem quiser assumir, né? Exatamente. Quem em sã consciência vai encarnar
falando assim, então eu vou ter que passar por essa merda aqui. Não, tudo bem, vou encarar. Gente, ninguém faz isso. A gente vem aqui para aprender as coisas, para ser feliz. Ninguém encarna falando, não, você tem que passar por isso, então você tem que aguentar o caramba, né? Então, assim, no meu caso, era dentro da família. Então, eu fiquei anos com dor de garganta. Eu cheguei aí, a garganta também pega o ouvido, tá, gente? Então, no meu caso, chegou a pegar o ouvido. E ouvido significa o quê? Aquilo que você não quer ouvir. É aquilo que é verdade e você não quer ouvir, tá? Dentro da metafísica. Lógico, tem também todo um lado espiritual nisso, né? Que tem parte de clarividência, enfim. Isso daí fica para uma outra live. Mas, gente, se a gente não se posiciona, vai voltar. E como que a gente aprende isso? Flopando. Errando. Testando. Testando. Exatamente, testando. Entendeu? Então, assim, não existe pílula mágica, não tem botãozinho, entendeu? A evolução é contínua. Vou dar um exemplo aí ainda falando sobre a garganta, porque pega um trato muito, né, muito grande, né? Uma cliente minha com vários esquemas de amidalite há um tempo atrás, e a amidalite não melhorava muito, ela já estava se posicionando, né? Ela já estava dizendo que ela gostaria, o que ela não gostaria. Eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aí que você não está sabendo entender. Vamos lá, verificar o que é. O que a gente descobre? Que a conduta familiar dela não aceitava a escolha da profissão dela. E quando ela ia falar sobre a profissão dela, que era o amor da vida dela, as pessoas ficavam zoando, ficavam, lá vem ela, já vem ela com essas loucuras, com essas bruxarias. O que fazia acontecer? Ela calava. Então ela já conseguia se posicionar em todos os outros âmbitos da vida, mesmo ela encontrando um emprego bom, né, que ela se tornou terapeuta, mesmo ela encontrando um emprego bom, a família não validava essa escolha. E foi então que, como é que a gente ressignifica isso? Tudo bem, eles não precisam entender, eles estão em outra linha energética que você. Só não fale mais sobre sua profissão para sua família. Se eles perguntarem como é que tá, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo beleza. Só não tente levar um assunto que eles não estão a fim de ouvir, porque isso também é um problema. Sim. Porque tem mais de um. Quando tem mais de um contra mim, eu fico na defensiva e me machuco. Né? Pode prosseguir aí, Reis. Eu falo a beça, hein? Oi? Não, pode prosseguir, eu falo a beça. Não, eu também falo, menina. Se você não entrar também, eu fico aqui falando até dar o horário. Aí quando os meses já acabou, já passou até as perguntas. Beleza, vamos que vamos. Então, vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, gente, vamos lá. Pressão alta. Pressão alta. Pressão alta. São tensões do dia a dia, né? Que a gente viveu de forma duradoura. Olha só que coisa simples. Ou seja, de tanto você ter a tensão, o seu desequilíbrio, porque assim, gente, o que acontece? A pressão, ela tem muito a ver com o equilíbrio do corpo, certo? Se a pressão, ela tá normal, internamente, seu corpo tá normal, certo? Se a pressão tá mais alta ou a pressão tá mais baixa, é porque tem alguma coisa de errado. A pressão alta, ela tem a ver com o quê? Com o nervosismo. Por isso que muita gente, a hora que eu tô passando nervoso, minha pressão sobe, isso e que é aquilo. E o que a pressão tem a ver com o lado energético, né? O que a pressão tem a ver com o lado energético? Pressão nada mais é, gente, do que realmente isso que eu acabei de falar. É a forma duradoura de tensões que foram vividas. Então, da parte energética, assim, são tensões contínuas. Vamos dizer assim. Então, você continuamente está numa energia vibracional de tensão, que isso acaba reverberando no seu corpo. Então, pressão alta, gente, o que a gente precisa fazer? Calma, relaxa, tudo acontece no seu tempo e momento certo. Não adianta a gente ficar lá pensando nas coisas e tendo que resolver isso.
Gente, a vida não é assim. O fluxo da vida, por mais que a gente queira, não funciona dessa forma. Existe um fluxo e um tempo correto. Se a gente tenta ultrapassar isso, é onde começa a aparecer, por exemplo, a pressão alta. Tá? Resfriado, gente, que nem agora a gente tem o negócio da pandemia, né? Esse Covid aí que tá pegando um monte de gente. Resfriado, gente, nada mais é do que uma desordem mental. O que acontece? Pega tudo isso aqui, não é, gente? O resfriado pega todo o chácara frontal. E relacionado ao chácara frontal tem o quê? A mente. Então é uma desordem mental. Por isso que tem muita gente que pega resfriado à torta à direita. Porque está confusa, entendeu? Está passando por um processo de desordem. E aí o estresse contínuo por conta dessa desordem acaba reverberando no estado físico, né? Problema de pulmão. Problema de pulmão, gente, é medo de se lançar na vida. Problemas pulmonares, né, que a gente fala de uma maneira geral, é o medo de se lançar na vida. Então você bloqueia qual chakra? Cardíaco. Quando você tem medo de se lançar, abrir o peito e falar, vou, e dane-se o que vai acontecer, eu aprendo no caminho, né? Quando você não faz isso, você bloqueia o nosso chakra, que é o chakra cardíaco, que tem a ver com o coração e com o pulmão. Nosso chakra cardíaco, né? Então, assim, tem muita coisa relacionada à energia que a gente nunca imagina. Fala, cara, como uma doença de pulmão vai estar relacionada a um chakra em desequilíbrio e que agora eu tomei consciência, mas é o que você falou, não adianta tomar consciência, a gente precisa mudar. Ou seja, é o famoso se joga na vida, né? Se joga pra vida, gente. Se joga na vida. Não existe certo e errado, né? O errar é natural. O flop é natural, né? A gente tentar não flopar é humano. Olha quanto humano a gente tem. Porque a gente está em constante aprendizado, a gente está sempre tentando. Então, gente, se joga, entendeu? Lógico, dentro do conceito de cada um, dentro do que a gente tem em mente de cada um, né? Não tô falando pra ele, gente, vai lá e faz uma merda na sua vida. Não é isso, né? Vamos lá. Vamos ter um pouco de bom senso. Errar com consciência, pelo amor de Deus. Errar com consciência, exatamente. Então, assim... Tentando fazer o certo. Exatamente, tentando fazer o certo. É o meu lema também. Eu errei tentando fazer certo. Sim. Então, assim, a gente tem alguns diagnósticos que tem muito a ver com a energia e a gente nem sabe de onde está vindo. Então, é muito interessante a gente começar a ver por esse lado e não só a parte física, porque a parte física ela está totalmente congruente com a nossa parte energética, com nossos chakras, que nem você falou, com a nossa parte vibracional. Uma coisa bem interessante dentro da física quântica, gente, é o seguinte, quando você... Imagina o seguinte, ó, uma forma bem fácil de entender. Imagina, todo mundo tem uma assinatura vibracional, ok? Todo mundo tem. Não adianta falar que você não tem, porque é mentira, porque todo mundo tem. Então, todo mundo tem uma assinatura vibracional. Se não tem, vamos ficar com medo, que a pessoa não existe. Exatamente, né? Porque até os mortos têm uma vibração, tá, gente? Então, assim, existe um ectoplasma tem uma vibração específica, enfim. É outro tema também. Enfim, todo mundo tem uma assinatura vibracional, todo mundo tem a sua própria assinatura vibracional. Então, imagina o seguinte, que o universo, ele tem um leitor de código de barra, tá? E cada um tem o seu código de barras específico, dependendo do que você está passando na sua vida. Isso dá até aí, ok. Aí, cara, imagina que você tá com medo do futuro. Imagina uma situação dessa, né? Que causa ansiedade, causa um desconforto. A ansiedade traz aquela coisa de respirar mais rápido, né? A pressão baixa, enfim. Então, essa é a causa física, né? Mas a sua emoção é a emoção de medo. Então, vamos lá. Aí o universo, ele vem com o leitor de código de barra e passa em você a vibração.
Ele olha e fala assim, ela tá vibrando no medo. Ele não vai questionar você. Fala, ô, minha querida, por que tu tá vibrando no medo? Não precisa. A vida não vai ser assim. Ele não vai questionar você, tá? Ele só vai olhar e falar assim, legal, a vibração dela é medo. Então eu vou trazer pessoas, circunstâncias e situações para confirmar o seu medo. E aí uma pessoa que já está naquela ansiedade, que já virou a parte doença mesmo, né? Porque eu tive isso, gente. Eu tive isso na parte de trabalho. Eu tive isso. Eu tive que me afastar do trabalho. Então, assim, a síndrome... Não chegou a ser síndrome do pânico. Agora até esqueci o nome, tá vendo? Minha vibração já tá Transtorno de ansiedade crônica. Exatamente. Grave. Transtorno... Sabe? Isso mesmo. Tá vendo? A minha vibração já mudou tanto que eu nem lembro mais nem do nome. Até esqueceu, glórias ao Pai. Eu também, nem tenho mais isso. Então, assim, e aí quando você começa a entender esses pontos, você fala, cara, eu mesma estava criando a minha vida. E eu não sabia. Porque, de uma certa forma, o que acontece? O seu medo entra em ressonância através de onda vibracional e aí o universo te traz mais daquilo. Aí você fica mais presa naquilo. Cara, se tu não corta, se tu não dá um basta, fala, não, eu não quero mais isso para minha vida. E começa a cortar, porque existe uma forma de corte energético também, tá, gente? Você não precisa ficar, ai meu Deus, tô sofrendo, o que eu faço? Não, tem uma forma de você cortar essa energia também, tá? Então, assim, se você não corta, qual é a tendência? A tendência é você ficar cada vez mais doente. É o que você falou do transtorno de ansiedade crônica, por exemplo. E aí o transtorno de ansiedade crônica vai te trazer o quê? Falta de ar, pressão baixa, medo, vai trazer um monte de coisa. Para o corpo físico também. E aí a sua parte física fica toda desequilibrada. Então, basicamente, gente, é isso. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está sentindo. Porque o que a gente sente é o que cristaliza na material. Deixa eu minha internet. Voltou? A minha internet está... Deu uma travada aí? Fala só a partir do momento que você falou. A gente cria a nossa realidade, aí travou. Tá. Então, assim, gente, a gente cristaliza no mundo material o que a gente sente. E isso tem tudo a ver com o que está aparecendo no corpo, cara. Se está aparecendo no corpo, é você que está cristalizando isso de alguma forma. Agora, uma coisa, gente, se você tem o poder, olha que poder fantástico que você tem, de co-criar o negativo para a sua vida, aí sua vida você entende como uma forma geral. Tanto as coisas que estão acontecendo no externo quanto no seu corpo físico, tá? Se você tem esse poder, você tem o poder de mudar. Você tem o poder de cristalizar coisas boas na sua vida. Você tem o poder de autocura. Cara, você tem. Todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo tem esse poder de autocura. Ah, Reisa, mas em situações de câncer... Gente, eu não estou falando que toda a autocura vai ser através do processo energético. Claro, existem estágios da doença. Tá? Então, existem estágios da doença que sim, você vai precisar de um medicamento. Depressão, por exemplo. O medicamento vai te auxiliar. Entendeu? Mas vai te auxiliar na parte física. E sua parte emocional e energética? Porque veio do desequilíbrio energético. Isso vem do desequilíbrio energético. Você não nasceu com isso. Você adquiriu com o tempo. Né? E aí, o que acontece? Não é para largar remédio, não é nada disso, gente. Existem estágios. Agora, se tu percebe o primeiro estágio, cara, e você tem essa viradinha de chave, isso é sensacional.
Falou, ó, isso tá... Que nem você falou, um dia eu tava sentindo dor de garganta, mas foi porque eu não falei. Você foi lá e reverteu, pronto, passou. Não passou? É a conscientização, né? É a conscientização que a gente tem que ter do que a gente tem que fazer. E não ficar dependendo, entendeu? Ficar dependendo. Mas o outro... ele precisa me perdoar. Tem coisa do perdão, né, gente? Eu falo mais que a boca, mas vamos lá. Tem a coisa do perdão. Porque ele precisa me perdoar. Cara, se auto-perdoe primeiro. Primeiro se auto-perdoe. Você não tem noção o quanto isso vai te trazer de benefício físico. Porque veja, eu deixo uma responsabilidade do outro para que ele decida me perdoar. E o que acontece com isso? Eu fico vibrando na linha da culpa, da vergonha, do medo. E às vezes o outro nem sabe que eu estou dependendo do perdão dele. Se a gente passar a observar que a nossa vida é a gente quem conduz, a gente se perdoa por ter se deixado estar naquela situação. E se um dia o coleguinha achar que tem que vir pedir desculpas ou perdão, ele que se aproxime. Né? Então, senão eu fico vibrando na culpa, acreditando que o mundo todo está contra mim, e eu vou engolindo doença. Tem sintomas que eles são silenciosos. O câncer, por exemplo, a projeção do câncer é silenciosa. Câncer é remorso. Né? Então, as células só vão desistir de morrer, que o câncer nada mais é do que o crescimento desordenado das células, elas só vão resistir porque você está resistindo a sua vida inteira. Exatamente. Né? Então, só que esse tempo não é igual da depressão que dá pra gente ver, é silencioso. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de vida, né? Reisa, passaram aí pedindo para falar sobre alergia. Você fala um pouquinho de alergia? Alergia. Gente, alergia, ela tá associada à agressividade, tá? Porque o que é uma alergia? Gente, alergia nada mais é do que o seu próprio corpo, tá? Como que fala? Quando o seu próprio corpo, ele tá dando uma resposta exagerada diante de alguma coisa. Então, você está se autoagredindo. A alergia vem de uma inflamação, por exemplo, né? Então, tem alergia de pele. Aí tem caso a caso, gente. Se for de pele é uma coisa, se for... Cada um, mas no modo geral, a alergia ela está associada à agressividade. Então, a gente tem que se perguntar aqui. Se perguntar o quê? Se eu me percebo uma pessoa agressiva. O que é o amor para você, né? E o que é você amar? Isso é muito importante, porque a agressividade pode ser de você para você mesmo, ou de você em relação às outras pessoas, ao externo, ou a uma situação que você está passando. Então, a alergia está associada à agressividade. Tá? E aí a gente pensa no quê? É o nosso próprio organismo, através dos nossos sentimentos, tá vendo? Como o sentimento tem muito a ver, que o sentimento vibra, então, enfim, né, gente? Acho que já ficou bem claro aqui que tudo que a gente sente tem um tipo de vibração, e esse tipo de vibração que vai reverberar no nosso corpo. Então, assim, nada mais é a agressividade do que o modo como você se ama e o modo como você olha o amor para fora também. Né? O auto-amor que todo mundo fala, né? Se você se questiona que você não tem auto-amor ou que você tem pouco auto-amor, a alergia está vindo daí. Sim. Quimicamente falando em base de corpo humano, é seu organismo produzindo em grande quantidade um tipo de resposta àquilo que não tem. Tem uma pergunta aqui bem interessante. E quando a alergia é um bebê que não fala? As doenças vêm das nossas sensações, dos nossos sentimentos. O bebê só não fala, mas ele sente.
ele sente a vida de alguma forma. A rinite também entra nisso, a urticária também entra nisso. Né? Então, não precisa falar, precisa sentir. E a gente sente desde a barriga da mãe. A gente sente desde que o espermatozoide fecunda um óvulo, começou o processo nervoso aí. Que o sensorial está ligado ao nosso corpo nervoso. Né? E começamos a sentir aí. O bebê só não fala, mas ele sente. O bebê sente fome, sente sede, sente saudade, sente dor. E ele sente a vida de uma forma. Mas também é outra live, né? Como as pessoas sentem. Olha, uma live já deu umas 4 aqui, né? Pra gente fazer mais pra frente. A gente já vai entrando aí, né? Alguém passou aí perguntando sobre hérnia também. Hérnia é indecisão, né, Reisa? Hérnia tá ligado à indecisão, a não sentir apoio da vida, né? Então... Isso. Gente, hérnia então assim, tem muita coisa relacionada à nossa parte física que a gente mal sabe de onde que tá vendo. E é um universo maravilhoso, esse universo da energia, do quanto a gente é responsável pelo que acontece no nosso corpo e ao nosso redor. Nunca a gente pode culpar os outros, né? Aquele negócio de culpar, mas é ele, mas é o governo, mas é a situação. Gente, não é. Entendeu? Quando a gente aprofunda essa coisa de energia, eu tô doente porque o meu chefe não me entende. Cara, e daí que ele não te entende? Gente, a gente tem que ser autorresponsável. Eu gosto daquela minha palavra. Oi? E daí que ele não me entende? Tem um palavrão. Gente, tem um palavrão libertador. Eu tenho uma coisa assim, que aconteceu agora. Acho que era umas 6 horas da tarde. Uma situação bem interessante para contar para vocês. Para vocês também darem um pouco de calma. Falar, dane-se se ele não me entende, né? Gente, eu tô vendendo um... Como é que chama, gente? Desumidificador de ar. Prestem atenção na história. Aí o cara quem tem rinite pode comprar. Então, brincadeira. Aí o cara quer ir até a minha casa para ver o desumidificador de ar, para ver se ele quer comprar. Eu falei, meu amigo, sem chance. Pandemia rolando, escrevi assim, pandemia rolando, não abro minha casa. Se tu quiser, tu compra e vem buscar. Deixa no hall do elevador e vai buscar. Aí ele me respondeu assim, não, mas como é que eu compro uma coisa sem ver? Eu falei, tudo que você compra na internet você não vê. Se você quer, eu escrevi, se você quer comprar alguma coisa vendo, você vai na loja. Sim. Eu tô pouco me importando o que ele vai pensar. Aí eu falei pra ele, eu preservo a minha saúde. Aí ele falou assim, e eu preservo o meu bolso. E aí eu respondi pra ele, então tá tudo certo. Você preserva o seu bolso, eu preservo a minha saúde. Você toca a sua vida, boa sorte e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou ficar sofrendo? Nenhuma energia desqualificada para você e para ele a gente não sabe, né? Porque depende do que ele pensa, do que ele sente, do que ele vive, onde ele vibra. Não importa pra gente, de jeito nenhum. Não importa. Pra mim não importa. A Jonimara colocou que tem a mãe dela, desde que ela se entende por gente, tem todas as doenças, várias internações, cirurgias. O que fazer para ajudar? Vamos entender que doença é sobrecarga de sentimentos e sensações, né? Sim. Então, é a vida inteira sentindo isso. Talvez devesse, acredito que na geração dela não tinha um olhar tão intenso para a emoção, né? A gente hoje tem um resultado de muita negligência. Né? Hoje as pessoas sofrem de doenças crônicas por negligências, por ignorância de acreditar que somente o medicamento faria efeito naquela condição ali. E ninguém dava bola para tratar a emoção. Então, talvez, para trazer esse quadro de uma outra forma, a pessoa precisa querer muita mudança. Mas a pessoa que sente as doenças, não é alguém poder fazer por ela, não. A pessoa que sente as doenças. Exatamente. Tati, o que eu costumo dizer, e que eu acho que cai muito com essa questão que ela falou, gente, a gente tem que aprender a não ser obsessor do bem.
tá? Uhum. As pessoas têm as próprias escolhas na vida. Não é porque é mãe, não é porque é irmão, cara. Cada um tem as suas próprias escolhas. O que que você pode ajudar? Mandar um link, por exemplo, dessa live que a gente está fazendo. Uhum. Porque o interesse é das pessoas de melhorarem. Ah, mas eu vou deixar a minha mãe... Gente, a gente está falando aqui o tempo todo. Nós co-criamos através da nossa energia. A energia vem através dos nossos sentimentos. Então, assim, tem coisas na vida que não depende de você para resolver. Entendeu? Eu diria que a única coisa que depende de você para resolver é a tua vida. Somente. É o que você falou. A pessoa às vezes foi negligente. A gente não sabe. Entendeu? Então, assim, a gente até entende que existe uma questão de querer ajudar. E isso é legal. Só que a gente não pode ser obsessor do bem. Fazer pela pessoa. Não podemos Né? querer mais que Então- o outro, né? Não posso querer mais que o outro. Exatamente. Tem como não querer tem mais como. Não existe. É? Isso não existe, gente. Não existe. Ó, Perguntaram sobre bronquite aí. Você fala sobre a metafísica, eu posso falar sobre a família. Bronquite. Gente, bronquite é um tema muito bom. Bronquite. Ambiente familiar tumultuado. Ai, que coisa maravilhosa. Inflamado. Adoro falar disso. Grito e discussão dentro de casa. Quando a criança chega com bronquite, eu já falo, como é que é a relação familiar? Não, é tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Me fala logo de briga e confusão aí dentro. E a bronquite tem a ver com chácara também cardíaco, gente. Como eu expliquei da outra vez da asma, né? Então é o chácara cardíaco que está desequilibrado. E aí vocês entendam o seguinte, que a energia de um chácara, ela tem intensidades da mesma cor, só que em diferentes estágios. Sim. Então, por exemplo, o chácara cardíaco tem a intensidade da cor verde. Mas dependendo da intensidade da cor, a gente consegue verificar se ele está na falta ou se está no excesso, entendeu? Então ele está relacionado ao chácara cardíaco. Vamos falar isso aí, porque o bronquite, a gente brincou não, a gente falou sério sorrindo, mas tem essa questão do exacerbar para o muito e do exacerbar para o pouco. O bronquite, quando exacerba para o muito, é relacionado a um ambiente inflamado, grandes discussões e tudo mais. Mas também tem a bronquite do silêncio, que é um ambiente que ninguém fala. É uma pessoa sentada de um lado, outra do outro, o almoço está pronto, você levanta, vai lá, come, ninguém se relaciona através da fala. Isso também causa bronquite. Exatamente, não é exatamente. É da falta, né? Falou perfeitamente a questão aqui que ela colocou pra gente. Então, já somos 21 horas e 52 minutos, já podemos abrir para pergunta, apesar que a gente já está... Ai, não acredito! Fala muito, mulher! Tu fala muito, mulher! Então, ó, show de bola. Alguém perguntou aí sobre tireoide. Tireoide está relacionado diretamente ao que a gente falou do trato da garganta, né? Do trato das doenças respiratórias. Tireoide está muito relacionado com essa questão de falar... Coluna! O que é coluna, hein, gente? Tá carregando um peso que não é de vocês. Coluna! Tá achando que é o mastro? Peraí que tem pergunta 1. Como coluna fazer para se auto-perdoar? Esse é um processo, né? Que precisa entender onde você acredita que errou e você tem que traçar uma linha vibracional para isso aí. A terapia faz, né? A Reiki é terapeuta vibracional, eu também faço, né? Como cortar vibração que não queremos e as vozes que perturbam. Também processo terapêutico, tá? Também como organizar essa energia. Também processo terapêutico. Quando a gente fala... bioenergéticos, galera. Quando a gente fala que nós somos autocuráveis, nós somos autocuráveis. Certo? Porém, a gente precisa entender e aprender técnicas de autocura.
E por isso existem os profissionais da emoção, né? Eu, a Reisa e vários outros. Tem aqui Michele, muito obrigada pela presença, Adriana, nossas amigas terapeutas também. Tem a Ana aqui, nossa amiga Ana Borges, né? Psicóloga também aqui. É preciso tomada de consciência. E para tomar a consciência, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Nada melhor que um profissional de ajudar a gente a entender isso aí. Né? Então, a gente precisa de ajuda sim, né? Como alinhar o chakra? A gente tem várias meditações na internet para alinhar o chakra. Vocês podem procurar na internet. Energético, gente. Mas adianta alinhar o chakra se não tomar consciência do comportamento que precisa ser mudado? Fala comigo, ajuda o universo, porque o universo é aquele do ok, né? Exatamente. Universo, eu quero morrer. Ok. Universo, eu quero viver. Ok, de novo. Ele não discute, né, Tati? A gente não discute. Então, assim, o universo dá ok para tudo. Então, se ele dá ok para tudo, basta a gente escolher algo bom ou algo ruim na nossa vida. Exatamente. Só que eu acho que ninguém quer escolher o ruim. É o inconsciente quem escolhe. Vamos botar a culpa no inconsciente? De que jeito a gente põe a culpa no inconsciente? Tem gente que bota. Só porque a gente não sabe de onde está vindo, mas existe forma da gente pegar do inconsciente e trazer para o consciente e trabalhar isso, gente. Não dá para botar a culpa no inconsciente. Não dá para colocar. Então, assim, é o que eu costumo brincar com os meus clientes, né? Bota a culpa no inconsciente, né? Já que você não quer assumir. E às vezes, gente, por isso que a terapeuta fala de uma forma bem grosseira, né? Por quê? Porque está na hora de vocês aprenderem a tomar consciência, tomar responsabilidade e ativar a coragem em vocês para mudar de linha energética. Exatamente. Né? Porque, eu não consigo, minha amidalite não para nunca, não para nunca. Tá, não para nunca, mas também você não se separa desse marido que não deixa você falar. Porra! Me ajuda, né? Me ajuda aí, né? Para eu te ajudar. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a responsabilidade... Olha o que precisa, gente. Olha o que precisa. Água. Para o nosso corpo fluir bem, a gente precisa de água. Alimentos qualificados. Respiração consciente, que é ar entrando, ar saindo, ar por todo o corpo, não é só aqui pela garganta. E retardar a nossa atividade cerebral, através de meditação, através de concentração, através de tudo. Isso aí é a fórmula do bolo, a receita do bolo. Mas como que eu faço para tomar consciência do que eu tenho que mudar? Vocês precisam de ajuda terapêutica. Exato, exatamente. É o guia, né? De ajuda. Falar que vocês precisam de um guia. Todo mundo precisa de um guia, gente. Todo mundo. A Tati precisa, eu preciso. Todo mundo precisa de um guia para te direcionar. Eu tenho 6, ninguém nasceu. Eu tenho 6. Então, cara, ninguém nasceu sabendo tudo. Isso não existe, cara. Se falaram isso para você, é mentira. Mentira. Você já sabe tudo? É mentira. Porque hoje eu escutei uma live e a pessoa falava assim: se você já sabe tudo e você não tem nada para resolver nenhum conflito, então, filho, pede para Deus te levar que você não tem mais nada para fazer aqui. Não existe isso. É uma vida inteira de aprendizado. A gente veio aqui para aprender. Né? A gente veio aqui para aprender. Então, mesmo que o assunto eu já tenha ciência dele, já tenha ouvido em algum lugar, a Reisa segue a mesma linha de atendimento que eu. Isso. Mas eu estou dando total atenção porque tem alguns gatilhos que eu não sabia. E às vezes eu me posiciono aqui e alguns gatilhos ela pega para ela. A vida é de aprendizado. Se você já sabe tudo, tá na hora de mudar de sala de aula. Exato. Tá na hora de sair Vamos daquele passar lugar. para outra sala. Tem que aprender. Então, suguem conhecimento. Passar de ano na escola, cara, é igual. Não tem. Vamos mandar beijo, que falta 27 segundos. Manda beijo, Reisa. Nossa. Deixa teu Instagram aí. Gente, me chama aí no direct, ó. Tem um workshop aí que vai rolar sábado agora de autocura emocional, hein, galera? Eu quero vocês lá.
Me chama no direct ou me manda mensagem no WhatsApp, que aí eu entro em contato com você.